Então, vamos começando a nossa live. Eu vou deixar gravado depois no canal do Pod Clássica no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Já tem uma outra aula ao vivo disponível também. Então, vamos lá. A gente tem aqui algumas perguntas que foram feitas já. Eu vou começar respondendo uma pergunta que eu recebi. Aqui, vamos lá. Pergunta... antes da gente começar a falar das perguntas, então, primeiro eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Estou vendo aqui que a Rafaele entrou também. Vou mandar um aceno para a Rafaele. Quero agradecer por vocês estarem aqui, por terem enviado as perguntas. A nossa ideia aqui com essa live é justamente a gente ter um canal de comunicação que seja realmente mais eficaz com vocês, né? Para que vocês possam fazer as perguntas de vocês, a gente responda. Então, além dos episódios do Pod Clássica, do blog, né? Dos canais que a gente já tem, agora a gente também vai ter essas lives. Então, sempre que vocês tiverem uma pergunta, vocês podem enviar, que a gente já deixa salvo, de repente pode dividir por temas. Então, eu gostei muito das perguntas que chegaram hoje. Eu não sei se vai dar tempo de responder todas as que eu preparei aqui, mas, enfim, a gente vai tentar. Então, vamos lá. Primeira pergunta, sem mais delongas, né? A Gessivânia perguntou assim: é mesmo obrigatório saber latim para dar educação clássica? Antes de eu responder, quero que vocês me digam se vocês estão conseguindo me escutar direito. Digam aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Comentem aí no chat da live no Instagram. Vocês estão ouvindo? Ah, legal. Opa, chegou aqui uma pergunta da Rafaele. Vamos lá, calma. Eu vou responder primeiro essas perguntas que já tinham chegado anteriormente. Depois, se no finalzinho der certo, der certo. Se no finalzinho der tempo, eu respondo as outras perguntas que vocês forem colocando aqui. Então, bem-vinda, Rafaele, bem-vinda, Elis, Kátia, Alcilene, bem-vindo também, Osvani Júnior. Bem-vindos aí, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa manhã de domingo. E vamos, então, começar. Então, tá. A primeira pergunta que eu vou responder, essa pergunta da Gessivânia. Ela perguntou assim: é mesmo obrigatório saber latim para dar educação clássica? Então, Gessivânia, não é obrigatório saber, mas é bastante importante ensinar. Como assim, né? Então, vamos focar, né? Como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Vou explicar. O latim, ele é muito importante. Por quê? Porque a maioria dos textos da cultura ocidental, eles foram escritos em latim. Se você pensar, o latim é a língua do direito, é a língua da ciência, da teologia. A teologia foi pensada em latim, se a gente for pensar, né? Assim. Então, a nossa própria língua e também muitas outras línguas têm origem no latim, então saber o latim facilita muito também o aprendizado de outras línguas. Então, o inglês, se você pensar que é de origem germânica, tem muita influência do latim. Mesmo as famílias que moram nos Estados Unidos e procuram viver esse aprendizado, né, conforme a educação clássica, estudam latim e valorizam muito o latim. Por quê? Né? Porque o latim, ele não só é interessante saber como uma língua, né, como um patrimônio da nossa cultura, mas porque ele ajuda a treinar a nossa mente. Ele aperfeiçoa o nosso raciocínio, desenvolve a lógica também. Né? E isso é uma coisa que a gente vai levar para o aprendizado de uma forma geral, né? Não só para o aprendizado de línguas. É uma habilidade que a gente adquire e a gente pode usar isso também em outras circunstâncias. Agora, né, respondendo mais diretamente a sua pergunta, o que a gente faz, então, se a gente não sabe latim? Né? Como que a gente vai ensinar se a gente não sabe? Eu acredito que a grande maioria de nós não aprendeu latim, né? Eu, pelo menos, não aprendi latim na escola. Eu tive latim na faculdade, mas também não é que eu tenha aprendido grande coisa. O que eu sei de latim
é mais por, enfim, por orações que eu memorizei em latim e tudo isso vai ajudando. Algumas pessoas me perguntam, Bárbara, você aprendeu, você gosta de latim, né? O seu casamento foi em latim, é porque você teve latim na faculdade? Não, o latim da faculdade não me ajudou muita coisa, não. Ao contrário, assim, o latim que eu já sabia meio que por fora, né? Pelas orações, pelas leituras da missa em latim, é que me ajudaram de alguma forma na faculdade, né? Justamente o caminho contrário. Então, qual que é a grande ideia aqui, né? Que ninguém dá aquilo que não tem, certo? Como que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Eu não posso. Mas não se preocupa, o que você vai fazer? Você vai aprender junto com o seu filho, com toda a humildade, sendo exemplo para ele, exemplo de que nunca é tarde para a gente aprender, exemplo de que a nossa formação nunca acaba. Nunca vai chegar um dia que você vai falar, nossa, eu já sei tudo que eu preciso. Isso seria soberba. Há pouco tempo eu coloquei no stories aqui do Podclass, que a gente tem colocado mais citações, e eu falava justamente disso, né? Que se a virtude é esse objetivo, né, da educação, esse orgulho diante das conquistas intelectuais é a perfeita pedra de tropeço para garantir que a gente não chegue lá, né, no nosso objetivo, que é a virtude. Então, o dia que a gente começar a achar que já sabe demais, o dia que a gente for perdendo a humildade, é o dia que a gente saiu do caminho da educação clássica. Então, é isso que você vai fazer. Você vai sentar com seu filho e vai ser um momento maravilhoso, um momento lá você e ele. Você vai aprender junto com ele. E você vai ensinar ele com o seu exemplo, com a sua dedicação, mostrando para ele que os adultos também estudam. Não existe isso de que, não, eu sei mais e você que fica aí. Não, você vai aprender junto com ele, vai ser ótimo. Então, essa foi a pergunta da Gessivânia. Agora, tem uma pergunta bem legal, que vai abrir uma série de outras perguntas que também estão mais ou menos dentro desse assunto de atividades com crianças, né? O que a gente faz com as crianças, dicas para a educação clássica infantil, enfim. Então, vou destrinchar isso aqui em algumas perguntas que chegaram, que estão mais ou menos dentro desse tema. Aproveito para dar as boas-vindas para o Instagram da Mamãe Professora, Lara Nuto, Karininha, Michele. Obrigada, Michele, eu que te agradeço por você estar aqui. Valéria, Chá Prates, Vanessa, Jeane, Isabelita, Draveline Marques, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos continuar então. Então, essa pergunta que chegou, abrindo, né, isso de voltando mais para a realidade das crianças, foi uma pergunta que chegou da Carla Licenco. Ela perguntou assim: qual é a idade ideal para iniciar atividades infantis? Isso é um assunto um pouco polêmico, porque depende do que você considera atividades infantis. Se por atividades infantis você fala de atividades formais, né, do tipo, vamos sentar na mesinha para aulinha, com um lapisinho bonitinho, paradinho, enquanto a mamãe, sabe? A nossa ideal, a idade ideal, digamos assim, para esse momento formal de instrução, de acordo com a Charlotte Mason, por exemplo, seria a partir dos 6 anos de idade. Isso foi uma coisa que me deixou muito intrigada. E quando eu comecei a pesquisar sobre educação clássica, quando eu comecei a ver o método de Charlotte Mason como um método de educação clássica, e uma forma muito prática, muito real, assim, execuível, de levar o bem, a beleza e a verdade para a rotina das crianças, eu fui começando a implementar isso e vendo, eu fiquei muito animada com isso tudo, e quando eu simplesmente descobri que a Charlotte Mason tinha falado que a gente só podia ensinar as crianças a partir dos 6 anos de idade, eu fiquei um pouco chocada. Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Mas como assim? Isso é tão legal, isso é tão bonito. Eu quero começar agora. Eu quero oferecer isso para meu filho agora. E na época, meu filho tinha acho que uns 2 anos e meio, uma coisa assim. Agora ele tem 3 e meio, vai fazer 4 em março. Tem o Bernardo, que é esse, né, que eu falei, e tem a Laurinha também, de 8 meses. Então, isso foi um pouco chocante, porque eu queria começar logo, né? E eu acredito que as mães, elas ficam tão animadas, né? Tão empolgadas diante da perspectiva de oferecer para os filhos uma educação que elas não tiveram, uma educação primorosa, cheia de beleza. A gente vê aquele panorama e a gente fica
tão animada e tão contente com aquilo tudo, que muitas vezes a gente acaba colocando os burros na frente da carroça, né? A gente vê aquela atividade legal, aquela metodologia interessante, a gente pensa, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que começar ontem. Só que sempre que a gente coloca a carroça na frente dos burros, na verdade, é o contrário, é, acontece um problema, né? Então, muitas vezes isso acaba sobrecarregando a criança com atividades e diminuindo o tempo livre, o tempo de brincadeira livre também, de descoberta. Em alguns casos acontece isso, de que as crianças acabam criando uma certa rejeição pelas atividades, né? Ah, não quero fazer atividade, eu não quero isso, eu quero brincar, não sei o quê. Então, assim, é importante saber dar tempo ao tempo. E aproveitar também esse tempo em que eles não precisam dessa instrução formal, assim, tão presente, para a gente estudar mais, né? E aproveitar para estar mais preparada quando eles precisarem mesmo desse início mais forte, assim, né? Mais formal. Rafael está comentando aqui que os nossos filhos têm a mesma idade. O dela também faz 4 em março. O meu faz no dia 29 de março, Bernardo. Eu pretendo fazer uns vídeos com ele também daqui para frente, mostrando a nossa rotina, as coisas que a gente faz. Mas, enfim, voltando aqui. Então, a gente tem esse cenário, né? Das mães que ficam super empolgadas e às vezes acabam sobrecarregando. Uma vez eu vi um comentário também que eu achei super interessante, né? Porque a gente vê, às vezes, muita atividade de folhinha, né? O pessoal fazendo, imprime muita folhinha e deixa a criancinha lá sentadinha fazendo a folhinha, que maravilha. Não tem nenhum problema fazer atividade de folhinha. Mas, quando é muita folhinha, geralmente tem algum problema, né? Por quê? Muitas dessas atividades, né, em papel, exigem que a criança use lápis. Só que muitas vezes a criança ainda nem desenvolveu ainda o desenvolvimento mesmo da motricidade fina, né, em determinadas faixas etárias, que permitam que ela use o lápis ali com certa destreza, né? Então, você poderia usar esse tempo fazendo outras atividades, você poderia fazer uma brincadeira, não sei, seja de separar grão de feijão, feijão preto do feijão branco, ou atividades de rasgadura de papel, enfim, atividades que fortaleçam as mãozinhas, para preparar essas mãozinhas, para depois, num outro momento, começar a fazer mais assiduamente as atividades com lápis. Tá? Eu não estou falando aqui que não é para fazer atividade de folha, eu não estou falando que não é para usar o lápis até os 6 anos de idade, não é isso. Meu filho usa o lápis. Mas, assim, existe sei lá, você pode começar, por exemplo, com um giz mais grosso, depois ir afinando, depois para a canetinha mais grossa, e depois passar para o lápis grosso. E nesse meio tempo, você fazendo de forma lúdica mesmo, brincadeiras que fortaleçam as mãos das crianças, essa musculatura, né, que vai permitir essa maior destreza depois. Então, assim, vamos aproveitar, né, a infância dos nossos filhos. Não sobrecarregar tanto eles, assim, né, nesse primeiro momento, para não, ao invés, acaba estragando as coisas, sabe? Assim, a gente, que nem comer o bolo cru, né? Você pega quer tanto comer aquele bolo que está no forno que você tira ele antes dele estar assado, aí você come aquele bolo cru e você passa mal, né? Então, saber dar tempo ao tempo. Bárbara, mas você não fala tanto aí dessa hora do tapete, você não faz atividades com seu filho. Então, como que você faz, né? Se agora você está falando que não pode fazer instrução formal, que a gente tem que esperar as crianças, o que a gente faz? Aqui a pergunta da Rafael, você tem algum momento formal com seu filho, com folhinha? A Pamela Maria falou que jumbo é ótimo para as crianças pequenas. Concordo, Pamela. Então, vou explicar. Eu tenho momentos que eu sento com ele, momentos com folhinha, mas eu não chamo isso de momentos de instrução formal. Como que eu faço, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma atividade de traçado, né? Vou sentar com ele, a gente vai traçar o número 1. Mas é uma brincadeira, né? E vamos fazer ali uma comparação com a quantidade. Vou mostrar para ele, olha, filho, que número é esse aqui? É o número 1. Então, quantos adesivos a gente vai colocar nessa folha? A gente vai colocar 1.
Então, olha só, a gente tem que traçar esse número 1 começando por aqui, descendo por aqui, subir uma montanha e descer uma montanha. Então, vamos tentar fazer com o dedo primeiro. Depois vamos tentar fazer com a pintura a dedo. Depois vamos fazer com o lápis. Então, assim, isso não é uma instrução formal, isso é uma brincadeira entre mãe e filho. E a gente tem que aproveitar esses momentos lúdicos, esses momentos alegres, para, através da brincadeira também, desses momentos com os nossos filhos, abordar esses conteúdos, né? Até porque, de certa forma, a gente tem que pensar que aqui no nosso país a escolarização obrigatória é a partir de 4 anos. Então, de certa forma, a partir de 4 anos, eles teriam que estar vendo certos conteúdos, né? Então, se a gente está com eles em casa, a gente tem que dar conta desses conteúdos, porque a gente vai ser cobrado por isso. Mas isso não significa que a gente tem que fazer isso de uma forma chata, de uma forma pesada, de uma forma desestimulante. Então, é claro que conforme a criança vai crescendo, né, a gente pode começar, né, porque assim, vamos voltar, né, atividade infantil. Se você entende que a pergunta é, né, a partir de que idade a gente pode começar a atividade infantil? Tá, se a atividade infantil para você é aquela aulinha, né, sentei, fiquei lá, aula, a partir de 6 anos de idade. Agora, se para você atividade infantil não é aulinha, é a gente brincar junto, a gente lê em voz alta junto, a gente faz as atividades lúdicas. Então, isso começa a partir do primeiro dia de vida. Ou antes disso, na barriga, né? Uma mãe brincando com o seu filho, uma mãe cantando para o seu filho. Tudo isso é aprendizado, né? Tudo isso é atividade infantil, se a gente colocar assim, né, dessa forma. Então, basicamente, assim, conforme a criança vai crescendo, a gente pode começar a falar, a gente pode começar a introduzir certos elementos na rotina deles, como a escuta de música clássica, a leitura de poesia, mas a gente vai fazer tudo isso respeitando o ritmo da criança. Então, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, ela é perfeitamente capaz de memorizar uma poesia. Dependendo do tamanho da poesia, ela vai memorizar em 1 semana ou 2 semanas. Só que tem 2 formas de você fazer isso, né? Uma forma é você usar aquelas técnicas, né, que tem na internet, né, de você pegar e ler um verso com a criança, aí pede para a criança falar aquele verso. Aí você lê o primeiro e o segundo verso, aí pede para a criança repetir o primeiro e o segundo verso. Aí primeiro, segundo e terceiro verso, pede para a criança repetir o primeiro, sabe? Não é assim. Eu não sei se vocês já assistiram aquele episódio, né, do como e por que memorizar poesias, mas assim, não é necessário. Uma criança ela tem uma capacidade de memória muito grande. Se você simplesmente ler uma poesia de uma forma interessante, de uma forma agradável para o seu filho durante 1 semana, mesmo poesia, ou 2 semanas, dependendo do tamanho, enfim, o seu filho vai memorizar involuntariamente, praticamente, sem que você precise ficar em cima dele, pressionando, repete esse verso, menino, vambora. Sabe? Que coisa mais chata. Isso tira a graça da coisa. Uma vez eu tentei fazer isso com meu filho. Antes a gente fazia só essa leitura, né, das poesias, e aí eu vi que uma pessoa tinha indicado fazer essa questão da repetição dos versos, eu fui tentar. Aí fiz uma vez, outra vez, dali a pouco o menino já não queria mais nem ouvir a poesia, sabe? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, de não esticar demais a corda, porque ela arrebenta, né? Aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui. Isso se inicia com quantos anos? 3? Pamela perguntou. Então, eu comecei a ler poesias assim, né, nesse ritmo diário, né, planejando essa leitura de poesias, né, porque como que a gente faz? A gente seleciona um poeta por ano e a gente vai lendo poesias desse poeta. Cada quinzena a gente altera a poesia. A gente fica uma quinzena ouvindo a mesma poesia do mesmo poeta. Então, eu comecei a fazer isso com ele quando ele tinha 2 anos e um pouquinho, né? E, enfim, as crianças têm essa capacidade. Claro que as crianças têm, as crianças são diferentes, né? O meu filho, ele é bastante comunicativo, embora ele tenha um pouquinho de vergonha, assim, diante de pessoas que, né, não fazem parte do convívio dele, mas logo, logo ele se solta, ele é muito extrovertido, ele é muito comunicativo. Então, assim, cada criança é de um jeito. Então, não vou colocar todo mundo, comparar o meu filho, porque eu sei que o temperamento dele é um e o temperamento de outras crianças é outro, e não é isso, não é pra gente ficar comparando. Mas é a mesma coisa sem perguntar quantos anos eu posso começar a ler para o meu filho, né? Você pode ler poesia desde o momento que ele nasce, né? Só que a partir de uma certa idade ele vai começar a ter essa capacidade de memorização. Então isso, vamos ver aqui o que mais vocês estão falando aqui.
A mamãe professora falou que existem centenas de possibilidades de abordar conteúdos com as crianças sem utilizar papel e lápis. Com certeza. A criança precisa de abordagens corporais, de exploração do espaço. Com certeza. Falando isso também da matemática, uma coisa bem legal de você fazer, trabalhar com as crianças essa consciência espacial, né, dos números. Você pega um número, pega um giz no chão, desenha bem grandão lá, o número 1, o número 3. E menino adora isso, né? Pede para ele andar com um carrinho em cima do número, né? Fazendo aquele trajeto. Ou então caminhar em cima do número, desenhar um número na caixinha de areia. Enfim, existem muitas possibilidades, né? Antes de você chegar nessa parte do lápis. Ele vai ter a vida inteira para ficar usando lápis e papel, né? Vamos aproveitar enquanto eles são pequenos para eles fazerem coisas diferentes. Coisas que também enriquecem bastante. Isso aí, o pessoal está falando aqui bastante coisa. Vamos lá. Bem-vinda, Thaís Rodrigues. Deu um oi aqui pra gente. Mamães Maria, Carol Rosetti, Pamela Maria Cândido, Camila Bernardino. Bem-vindos aí, pessoal. Vamos lá. Vamos que vamos. Então, começamos assim, né, já falando sobre as atividades infantis. Aí vem uma outra pergunta. E agora a gente começa a entrar na parte mais polêmica da coisa, né? O pessoal da educação clássica, o pessoal do Charlotte Mason, às vezes tem algumas polêmicas, né? Vamos lá. Então, chegou aqui uma pergunta que é da Fernanda, que é a seguinte. Bom dia. Uma dúvida para a aula seria quando acaba o método Charlotte Mason e começam os estudos das 7 artes liberais? Pois, para mim, abre parênteses, provavelmente estou equivocada. Fecha parênteses. CM, Charlotte Mason, é um método para crianças e não para os adolescentes. Até onde alcança o método CM? Perguntou a Fernanda. Então, a pergunta da Fernanda é a seguinte. A Fernanda entendeu que a Charlotte Mason é para ser feita, né, durante a faixa da educação infantil, e quando que acaba isso e começam os artes liberais, né? Essa é a pergunta dela. Então, a Fernanda até falou assim, né? Provavelmente estou equivocada. Sim, você está equivocada, Fernanda. Vou explicar um pouquinho melhor. Por quê? Porque, na verdade, como eu falei, né? A Charlotte Mason falava que a gente nem tem que começar as atividades formais antes dos 6 anos. E, assim, não é um método para crianças apenas, né? Pode ser usado com crianças, é claro, mas não só para crianças, né? Então, a proposta da Charlotte Mason, ela abarca toda a educação, né? Desde o início da formação escolar até a juventude. A Charlotte Mason ela era professora, ela formava professores, tinha escolas que adotavam a metodologia dela, então era uma escola normal, como qualquer outra, nesse sentido de que dava conta ao longo de todas as faixas etárias, né? Não era só para criança pequena. Agora, a grande questão que está por trás dessa pergunta, né, de quando acaba o Charlotte Mason e quando começa a educação clássica, né, 7 artes liberais, é a seguinte, né? Charlotte Mason, presta atenção que eu vou falar agora. Charlotte Mason não é algo separado da educação clássica. De novo, Charlotte Mason não é algo separado da educação clássica. Por quê? O pessoal que gosta muito do método Charlotte Mason, às vezes fica falando, criticando o pessoal da educação clássica, porque vocês ficam falando isso e aquilo, e não é assim. Aí o pessoal da educação clássica, não, porque Charlotte Mason não é educação clássica. Gente, olha só. O método proposto por Charlotte Mason faz parte da tradição clássica. Se você não concorda com o que eu estou dizendo agora, eu recomendo que você ouça um dos episódios passados do Pod Clássico que eu falei sobre Charlotte Mason e educação clássica. Para acessar todos os episódios anteriores, vocês entrem lá em www.educaçãoclassica.com/blog. Lá no blog tem todos os episódios, os links de referência, os livros que a gente menciona, tudo isso. Eu agora, inclusive, estou lendo um livro da Karen Glass, que é uma das fundadoras do Ambleside Online, que é esse currículo americano, né, americano? Não sei se é americano, se é inglês, mas enfim, é um currículo em inglês, gratuito, que desenvolve, né, essa metodologia Charlotte Mason. Então, a Karen Glass, que é uma das fundadoras desse
currículo que é adotado por muitas famílias que adotam o método Charlotte Mason. Ela escreveu um livro chamado Consider This, né? Tipo, considere isso, pense sobre isso. Charlotte Mason and the Classical Tradition. Charlotte Mason e a tradição clássica. E ao longo desse livro, ela vai desenvolvendo toda uma reflexão dos pontos em comum, né? Do porquê que Charlotte Mason faz parte da tradição clássica. Então, eu tenho plano enfim, resumir esse livro no blog, lá no educaçãoclássica.com/blog. Ainda não foi possível. Se vocês quiserem muito, vocês me peçam, me lembrem, e eu vou tentar fazer um esforço maior se isso realmente for relevante para vocês. Porque também tem muitas outras coisas, né? Muitos outros projetos. Eu quero fazer aquilo que ajude mais a vocês, né? Nesse momento. Então, se vocês quiserem, eu posso tentar fazer esse resumo. Mas eu não tenho como entrar muito agora nesse assunto, porque é um assunto muito extenso, levaria várias lives para a gente discutir isso, enfim. Então, assim, parta do princípio de que eu estou assumindo aqui que Charlotte Mason é um método de educação clássica. Ok? Ela faz parte dessa tradição. Então, tendo em vista isso, né, uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim, hoje em dia, as pessoas elas têm sido muito influenciadas, né, dentro desse meio de educação clássica por um pensamento que é conhecido como um pensamento neoclássico. O que seria esse pensamento neoclássico? Um pensamento que foi inaugurado pela Dorothy Sayers, lá no século XX. Ela escreveu um ensaio chamado The Lost Tools of Learning, falando que a educação estava uma desgraça, que a gente tinha que voltar para o trivium, né? Lógica, gramática, retórica. Só que o que aconteceu? A Dorothy Sayers, ela constatou que a educação da época dela estava ruim. Ela assumiu nesse próprio ensaio dela que ela não tinha muita experiência com educação, né? Porque ela era uma escritora. Mas ela está fazendo uma constatação, ela tem direito à opinião dela, e de fato, né, a educação estava muito ruim, na época dela continua ruim hoje, e ela propunha isso, né, esse retorno às ferramentas perdidas da aprendizagem, né, the lost tools of learning, em inglês. Só que até aí, tudo bem, ela fez uma constatação, ela pontuou, né, que a gente tinha que voltar para o trivium e tudo isso, só que aí ela inovou, né? Ela #causou. O que ela fez? Ela dividiu o trivium em 3 estágios do desenvolvimento humano, né? De acordo com as faixas etárias. Então, a criança pequenininha está na fase da gramática. A criança um pouquinho maior está lá na fase da retórica, não, da lógica. A outra criancinha, já mais na juventude, está na fase da retórica. Então, a Dorothy Sayers inovou, analisando as fases do desenvolvimento humano e associando a cada fase uma parte do trivium, né? Então, para a primeira fase a gramática, depois a lógica, depois a retórica. Só que o que acontece? Isso nunca tinha sido proposto antes das últimas décadas, né? Ou seja, isso foi proposto no século XX. Como vocês sabem, a educação clássica ela remonta à antiguidade, né? E foi passando pela Idade Média, e foi chegando, tudo isso, passa pela Charlotte Mason, enfim. Então, qual é a grande questão aqui? Que hoje em dia, quando você fala de educação clássica, você fala de um currículo clássico, você fala de um material de educação clássica, o que as pessoas entendem? As pessoas entendem fase da gramática, X anos, de tantos anos a tantos anos. Fase da lógica, de tantos anos a tantos anos. Fase da retórica, de tantos anos a tantos anos. Só que isso nunca existiu antes do século XX. Então, se nós estamos falando de educação clássica, se a gente está falando de uma tradição que remonta à antiguidade, a gente precisa ter isso em mente. Eu não estou dizendo que é errado dividir o trivium em estágios de desenvolvimento. Se você quer focar na gramática a tal idade, você é errado. Você quer focar na lógica em tal idade, isso é uma coisa horrível. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a educação clássica não se resume a isso, né? Porque algumas pessoas, elas olham para o método Charlotte Mason, o pessoal da educação clássica, fala, olha, Charlotte Mason não é educação clássica. Por que ela não é educação clássica? Porque ela não divide o trivium em 3 fases.
Tudo bem, mas nenhum dos educadores clássicos também fez isso antes do século XX. E nem por isso eles deixaram de ser clássicos, certo? Vai lá perguntar para o pessoal da Idade Média se eles estavam ensinando gramática para as crianças pequenas. Não, não estavam. Até porque a educação clássica, na Idade Média, ela foi concebida como um curso superior, né? Uma coisa para a universidade. Tudo bem, que antigamente se entrava na universidade mais cedo, né? Lá pelos 12, 13 anos, que seria para a gente assim, um ensino fundamental 2, né? Sei lá, o 7º ano, 8º ano. Então, a gente pode pensar mais nessa realidade assim, de ensino fundamental, ensino médio, né? As idades mais avançadas, assim, né? No currículo escolar. Não chega assim, né? O cara que está lá na universidade, né? Hoje em dia, porque você entra na universidade mais tarde. Mas não era uma coisa para criancinhas, né? Então, tudo bem, a gente pode fazer educação clássica infantil, e é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu tenho trabalhado, porque eu procuro fazer isso com meu filho, eu procuro dar dicas para vocês. Só o que eu estou tentando dizer aqui é que a gente não pode julgar um método ou alguém. Olha, não, você não é clássico. Por que eu não sou clássico? Porque você não dividiu o Trivium em 3 fases. Até porque nenhum dos outros educadores clássicos fez isso ao longo da história antes do século XX. Okay? Então, a gente não pode resumir a educação clássica a uma interpretação dela. Porque essa interpretação da Dorothy Sayers é uma interpretação possível. Né? Tem pessoas que veem coisas muito boas nessa interpretação e encontram resultados legais, isso é muito bom, mas é uma interpretação, não é a educação clássica, entendeu? A Dorothy Sayers é a educadora clássica por excelência. E o pior é que as pessoas, elas nem sabem quem é Dorothy Sayers. Ou seja, você entra num site, o que é educação clássica? Ah, não, educação clássica é assim, quando seu filho for pequenininho, você começa pela gramática. Deixa a cabeça dele de um monte de coisa para ele memorizar, e depois, quando ele estiver na lógica, ele vai conseguir remanejar tudo isso que está dentro da cabeça dele, vai processar de uma forma lógica. Aí depois, na retórica, ele vai se expressar direitinho, vai conseguir falar, sabe? E ninguém nem fala de Dorothy Sayers, fala como se isso fosse algo que fosse praticado desde sempre. Assim, né? Platão pegava um molequinho lá e falava, você está na fase da gramática, sabe? Isso é surreal. Então, assim, se você gosta de Dorothy Sayers, ótimo. Se você divide o Trivium em estágios, ótimo. Cada um tem que ter a liberdade de fazer na educação dos seus filhos aquilo que julga melhor. Mas ele não pode falar que só isso é educação clássica, tá? Então, isso é um ponto. A gente pode pensar assim, na educação clássica como uma estrada, né? Que começa na antiguidade, lá na Grécia, vai passando pela Idade Média e chega até os dias atuais, né? Em um determinado momento, essa estrada teve uma bifurcação. De um lado, foi o pessoal da Dorothy Sayers e de um lado, foi o pessoal da Charlotte Mason. E é por isso que eu digo que Charlotte Mason é educação clássica. Embora não divida o trivium em estágios e faça todas as outras coisas. Mas a gente pode aprofundar isso mais pra frente, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando só disso. Por que Charlotte Mason é educação clássica e não sei o quê, enfim. Então, assim, isso é um ponto, né? Voltando à pergunta, né? Porque a gente já se estendeu tanto que a pergunta já se perdeu. Qual era a pergunta originalmente? A pergunta era: uma dúvida para a aula seria quando acaba o método Charlotte Mason e começam os estudos das 7 artes liberais? Pois, para mim, provavelmente estou equivocada, CM é um método para crianças, não para adolescentes. Até onde alcança o método CM? Então, essa era a pergunta, né? Então, eu já respondi que o método Charlotte Mason não se resume a crianças, é o método que abarca, né, todas as idades da formação, né, escolar e tudo isso. E deixamos claro já isso, né, que o método Charlotte Mason faz parte da tradição clássica e a gente pode desenvolver isso mais para frente. Então, não cabe assim da gente falar, né, quando começa um e termina o outro, né? Não, o que acontece? A gente tem que entender que, embora esses estágios, o trivium, né, não esteja desenvolvido, assim, né, separadinho em estágios de desenvolvimento ou faixas etárias, não significa que ele não seja abordado pela metodologia Charlotte Mason, né? O estudo das artes liberais está presente no método Charlotte Mason, mas não dessa forma divididinha, separadinha, como a gente vê nessa proposta dos neoclássicos que seguem a tradição da Dorothy Sayers.
Então, não cabem a gente falar quando acaba o Charlotte Mason e começa as artes liberais, porque as artes liberais estão dentro do método de Charlotte Mason, mas é de uma forma diferente. Obrigada aí, pessoal, que está entrando. Ler para você, Jéssica Arruda. Kátia falou assim: continue a nos ajudar com a beleza dos seus trabalhos. Pense nos maiores também. Pode deixar, Kátia. Vamos lá. Então, a outra pergunta segue também assim nessa mesma linha. Ela pergunta o seguinte, ó, Vanessa Medeiros pergunta assim: tenho dúvidas sobre o Trivium e como ele é dividido, a idade para cada fase e as disciplinas que são trabalhadas em cada fase. Se a criança que frequentou a escola até o momento já tem idade para ir para a segunda fase do Trivium, como avaliar se ela terá condições de pular a primeira fase? Quais são os pré-requisitos para assumir a segunda e a terceira fase do Trivium? Desde já agradeço pela iniciativa de vocês, estou adorando. Eu acho que a Vanessa não vai gostar da live. Porque você vê que nessa pergunta está bem assim, claro, essa mentalidade das fases. Então, Vanessa, alguém falou para você que a educação clássica é dividir fase, né? Então, por isso que você está me perguntando, a criança estava na escola até agora, será que ela já tem idade para ir para a segunda fase? Parece um negócio de videogame, assim, né? A gente conseguiu passar todas as fases e no final a gente conseguiu se formar. Então, não é isso. Como eu falei antes, né, eu não acredito, pessoalmente, nessa abordagem que divide o Trivium por estágios ou fases. Na verdade, assim, isso tem muito pouco a ver com a tradição clássica, porque a tradição clássica ela sempre viu os conhecimentos de uma forma interligada, conectada, não fragmentada, dividida, nem tipo assim, acabou um, começou o outro, acabou um, começou o outro, tá? Então, eu não tem como te dar uma dica nesse sentido. Se você quer seguir nessa linha da fase, tudo bem, existem outros pensadores que eu não estudo esses pensadores, porque tem tantas coisas para a gente ler hoje em dia que a gente tem que focar naquilo que a gente considera o mais relevante nesse momento. Eu imagino que assim como por exemplo, né, eu tenho as questões dos episódios, os scripts, os materiais que a gente está fazendo de inglês e tudo isso. Além disso, eu cuido das crianças e da casa. E, enfim, eu tenho muitas outras coisas para fazer. Então, o tempo de leitura que a gente tem é um tempo muito curto. A gente tem que escolher para ler e para estudar aquilo que a gente acha que é o mais relevante, porque a gente não vai dar conta de tudo. Então, como eu não vejo isso como um caminho que me enche os olhos, digamos assim, né, no sentido de educação clássica, essa coisa fragmentada de fase, tudo isso, não é algo que eu queira me aprofundar nesse momento, tá? Então, não tem uma dica, assim, para você, não, faz isso na fase tal, na fase, sabe? Agora, você tem que avaliar, né? Será que você acredita mesmo nessa história de fase? Ou será que foi só alguma coisa que alguém falou para você, né? Porque existem outras possibilidades. Então, assim, se a gente for pensar, o Trivium, ele Trivium é três caminhos, né? Três vias. Essa interseção, esse encontro de três caminhos. Pensa no Y, né? Esse encontro de três caminhos. Da lógica, da gramática, da retórica. Esse pontinho ali é o Trivium, tá? Então, assim, eu não consigo identificar isso como fases. É um encontro de três. Não são três coisas separadas, tá? Então, nesse sentido, não existe essa coisa de pular a fase, né? Como você perguntou, meu filho estava na escola até o momento, será que ele tem idade para ir para a segunda fase? Como que eu vou avaliar se ele já está pronto para essa fase, ou para a terceira fase, ou para outra fase? Sabe? Então, não tem isso de pular a fase, de estar preparado para outra fase, porque é tudo interligado, né? Para a gente falar a verdade, assim, as artes liberais, como eu falei, elas eram vistas mais como um curso superior, né? Como algo que era ensinado nas universidades. Então, eu imagino que seu filho talvez seja mais novo que essa faixa etária, né? De como você entrava na universidade 12, 13 anos, tudo isso. Então, às vezes, não é nem um momento de você pensar muito nisso. Então, assim, não se preocupe, tá? Às vezes a gente fica muito com essa coisa da culpa, né? O que eu fiz? O meu filho, ele estava numa escola ruim, e aí agora eu tenho que correr atrás do prejuízo.
mas que coisa, que mãe ruim que eu sou, eu estraguei a formação do meu filho, sabe? Não, para, não se preocupe. Você, como mãe, fez o melhor e faz o seu melhor pelo seu filho. E é isso que importa, tá? A gente nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente sempre fica com essa coisa na cabeça, né? Então, eu tenho lido muito sobre isso também, né? De ensinar a partir de um estado de descanso. Teaching from a state of rest. Que é justamente isso, né? O descanso é esse meio termo, né? Entre a ansiedade, o ativismo, a maluquice, tem que fazer tudo, e a preguiça. É um meio, né? A virtude, ela tá sempre no meio. A gente tem que saber descansar, criar um ambiente de descanso, um ambiente que não haja pressão, vamos lá. E isso é uma coisa que está na nossa mente por conta da formação que a gente recebeu, né? Se eu vou pensar, né, essa coisa de, se você não souber, você vai repetir de ano. Tem um tempo determinado para você aprender aquele assunto, que senão você vai para recuperação. Senão, vai acontecer uma desgraça. Então, assim, a gente tem que sair dessa mentalidade, essa nossa cultura que fala, né, que a criança na idade X tem que estar aprendendo conteúdo Y. Tudo bem, mas de que adianta você apresentar um assunto novo para essa criança, ela ainda não entendeu o anterior? Sabe? Não faz, é só para dizer que ela sabe? Ou a gente realmente se importa que ela saiba? Ou é só para falar, só para dizer, meu filho faz, sabe? Não é isso. Tem uma entrevista do Andrew Kern, né? Eu falo bastante dele, né? E calma aí, pausou aqui. Vamos voltar. Tá reconectando. Então, esperando o pessoal entrar de novo. Oi, Elisa, aconteceu alguma coisa aqui, a gente não sabe. Eu não sei o que aconteceu, mas o vídeo anterior saiu do ar. Não sei se a gente atingiu o limite de tempo, mas eu estou recomeçando aqui com esse novo vídeo. Esperar o pessoal entrar. Elis, Jéssica, Kátia. Acho que a gente atingiu o limite do tempo na live anterior. Então, o Instagram fechou a gente. Então, vamos começar de novo ali da onde a gente tinha parado. E eu tô gravando aqui, vocês estão pedindo para eu gravar, né, para deixar depois para assistir. Vou colocar lá disponível. Então, respondendo assim a pergunta que eu estava falando anteriormente, existe uma entrevista, né, do Andrew Kern que perguntam para ele assim, por onde começar a educação clássica das crianças pequenas? Aí ele fala assim, pelas fábulas de Esopo. Mas e as criancinhas na faixa etária escolar, assim, né? Já eles respondem também. Eu diria fábulas de Esopo. Mas e os jovens? Fábulas de Esopo. Então, assim, isso é bem interessante, né? Então, ao invés de a gente ficar se perguntando sobre, que fase que está o meu filho, quantos anos ele tem, será que agora é gramática, lógica, retórica, sei lá. Vamos pensar sobre o que é educação clássica. Né? Vamos pensar sobre o bem, a beleza e a verdade. Como que a gente está levando isso para os nossos filhos? Então, essa tem que ser a principal questão. Né? Então, antes da gente falar de métodos e tudo, assim, qual é o objetivo da educação? É a formação de pessoas virtuosas. A gente falou isso, né, anteriormente nos episódios, né, sobre educação clássica e formação do caráter, e agora também falando sobre o que cultivar as virtudes. E é justamente isso, né? Antes a gente ficar pensando em métodos e materiais e currículos e fases e não sei o quê, qual é o nosso objetivo? Como que a gente está levando o bem, a beleza e a verdade para essa criança? Então, isso é uma reflexão assim bem legal da gente ter. Uma outra pergunta aqui que é da Fernanda Rosetti, ela pergunta assim: a educação clássica supre a necessidade de educação da criança até os 5 anos? E a pré-alfabetização? Números. A gente já falou um pouco sobre isso anteriormente, né, falando sobre as atividades infantis, né, das crianças e tudo isso. Então, Fernanda, assim, tendo bem claro, né, que a instrução
formal, segundo a Charlotte Mason, pode esperar um pouco, né? De forma que as crianças tenham mais tempo para aproveitar de forma mais livre, brincando bastante. Enfim, isso não significa que a gente não possa, aos poucos, né, e de forma bem tranquila, gentil, introduzir o bem, a beleza e a verdade na rotina deles. E é isso que a gente tem feito no Clube do Tapete, basicamente, né? Que é esse trabalho de poesia, de virtude do mês, de apreciação artística, apreciação musical. Então, aos pouquinhos, o pessoal está entrando aí. Vou dar as boas-vindas aqui para Memórias de Ana, Jade Antunes, que é Instagram, Sandra Regina CE, Osvane Júnior, Carininha, Cecília, Elis. Isso aí, vamos lá. Então, a live anterior, a gente acho que atingiu o tempo, não sei o que aconteceu, mas a gente está recomeçando agora de onde a gente tinha parado. Então, tudo isso, né, que eu mencionei anteriormente, né, são formas da gente, né, poesia, apreciação artística, apreciação musical, da gente ir familiarizando as crianças com certos aspectos que vão fazer parte dessa rotina de estudos mais tarde, mas com um outro olhar, né, depois, né? Depois vai ter um nível de aprofundamento maior, um nível de exigência maior, conforme a idade deles mesmo, né? Mas a gente, a gente pode introduzir esses elementos aos poucos, sem cobrança, assim, sem, sabe, ser uma coisa chata, pesada, e despertando o interesse das crianças para isso. E tudo isso vão ser coisas que vão fazer parte do dia a dia delas depois, né? Então, a gente pode ir inserindo isso com bastante naturalidade, dentro dessa proposta mesmo da Hora do Tapete. Se você não sabe o que eu estou falando quando falando de Hora do Tapete, e de Clube do Tapete, tudo isso, você pode entrar lá no perfil do Pod Clássica. Tem um link lá para você baixar a amostra gratuita do planejamento quinzenal do Clube do Tapete, que é esse planejamento que abarca a virtude do mês, a apreciação artística, a apreciação musical, conto de fadas, enfim, uma série de atividades assim, já planejadas, porque a gente não tem muito tempo de planejar as coisas, né? Então, a gente fez o trabalho pesado para vocês ficarem só com a parte legal, que é o tempo de sentar lá com os filhos e beber beleza, né? Mergulhar na verdade, na bondade, tudo isso. Então, é bem legal. Então, se você não conhece, baixa lá de graça a primeira quinzena. Se você gostar, você pode assinar, pode ajudar a gente, é bem baratinho, é R$ 7 por mês, você recebe o planejamento quinzenal 2 vezes por mês. Gente, é muito baratinho mesmo. É bem simbólico, porque é a sua doação para manter esse projeto, manter o Pod Clássico. E para que mais pessoas também possam ter acesso a isso. Porque se fosse muito caro, as pessoas também não iam poder comprar. Porque tem tanta outra coisa que a gente tem que comprar, né? Tanto livro, listas na Amazon, carrinhos cheios de livros que ele não consegue comprar. Então, enfim, então é isso. Então, conto com o apoio de vocês também. Falando nisso de apoio, a gente está tentando comprar um microfone para o Pod Clássico. E a gente grava os episódios no celular. Falta pouco para a gente atingir a nossa meta lá no Apoia-se para conseguir comprar o microfone. Então, peço a vocês, a generosidade de vocês, que vocês nos ajudem, tá? É só acessar lá, apoia.se/podclássica. O apoio ele é mensal, mas se você não conseguir mais apoiar a gente, você pode cancelar o apoio. Você pode apoiar só com R$ 1 também por mês, uma moedinha. Você perde a moeda na bolsa, gente. Menos do que um cafezinho. Então, se vocês gostam do nosso projeto, eu peço que vocês nos ofereçam uma xícara de café lá, com R$ 1 do Apoia-se do Pod Clássica. Mas voltando aqui, o que a gente está falando, já passei o chapéu, né? É o seguinte, por exemplo, a Fernanda perguntou, né? Será que só a educação clássica é suficiente até os 5 anos, né? Mas e a matemática, e a pré-alfabetização? Então, assim, matemática e educação clássica também, né? A aritmética faz parte do quadrívio. E ela pode ser introduzida conforme a criança vai crescendo na forma da brincadeira, como aquilo que a gente já estava falando anteriormente. Ela vai aprender a contar, vai observar. Meu filho, a gente faz uma brincadeira, né? Matemática para menino é assim, ó, anota aí. Você pega uma folha de papel, você anota um número. Aí a criança olha aquele número, aí ele tem que pegar aquela quantidade de carrinhos e colocar dentro do caminhão. Aí depois eu mostro outro número. Quantos faltam para a gente atingir esse outro número? Aí tem que pegar outra quantidade de carrinhos e colocar dentro do caminhão. Então isso é brincadeira. Isso
na instrução formal, e isso é matemática, né? A gente está colocando aí as bases da matemática. Com tranquilidade, sem pressão, ajudando as crianças a conhecerem os números, associarem os números às quantidades, enfim, e é isso, né? A Kátia falou assim, Clube do Tapete, Hora do Tapete, está mudando nossa educação aqui, amamos. Muito obrigada, Kátia, a gente fica muito feliz. Não é fácil a gente preparar tudo isso, é uma rotina realmente assim que é bem puxada, a gente tenta fazer com a maior qualidade possível para vocês e a gente fica muito feliz assim, quando recebe esse retorno. Dá as boas-vindas aqui para a Lê, para a Gleice, para a Rafaele. Olá, pessoal. Carla Licenco entrou aqui. Carla, eu respondi sua pergunta anteriormente. Eu não sei se você chegou a ouvir, mas eu vou deixar gravado, vou colocar lá no YouTube, para vocês ouvirem depois, desde o início. Então, tá. Então, a Fernanda tinha perguntado isso, né? Tanto sobre a questão da matemática, a pré-alfabetização, né? Como que isso entra, né, na rotina. Então, assim, sobre a pré-alfabetização, por exemplo, as pesquisas avançadas, elas atualmente dizem que o melhor método de alfabetização é o método fônico, né? Então, você pode fazer atividade de consciência fonológica e de forma, assim, lúdica, sabe? São brincadeiras com o seu filho. Às vezes a gente está andando na rua, eu e meu filho, e um momento de caminhada, andando, a gente poderia estar conversando sobre alguma outra coisa, e eu pego e falo com ele, filho, com que som começa a palavra abelha? Abelha. Você conhece alguma outra palavra que comece com o som e o som que nem mamãe e tal. Então, assim, são brincadeiras. Não precisa, não, meu filho, agora vamos fazer a nossa aula de pré-alfabetização. Por favor, sente aqui. Vamos conversar seriamente sobre assuntos importantes que tangem a formação intelectual. Sabe? Assim, isso não vai acontecer. Então, assim, sabe, você brincando lá com seu filho, gente, esse é o caminho, tá? Então, assim, eu gosto muito, né, de uma sugestão que tá lá no site Simply Charlotte Mason, para os anos iniciais. Não sei se vocês conhecem esse site, é um site em inglês. Tem algumas coisas que já foram traduzidas, até pela Arielle Pedrosa, tem bastante coisa interessante. E eu gosto muito desse site, porque ele realmente simplifica, né, o método Charlotte Mason. E ele fala sobre isso, né? As sugestões que eles dão para esses anos iniciais, né, da educação infantil, né, antes de 6 anos, em primeiro lugar, focar nas bases, né, nas fundações. Quais são as fundações, né? A gente vai construir em cima disso, né? São os hábitos. Hábitos é uma forma da gente falar virtudes, tá? E virtudes são hábitos bons. Se você não sabe o que é virtude, ouve o último episódio do Pod Clássica. Porque o seu principal objetivo como mãe, como pai, como educador é formar pessoas virtuosas. Então, se você não sabe o que é virtude, como você adquire uma virtude, como você vai fazer isso, né? Não dá. Então, escuta lá o último episódio que a gente está falando de virtude, tá bem interessante. Então, focar nas bases. Quais são as bases? Hábitos, né? São as virtudes. Brincadeira ao ar livre, fora de casa. Manda o menino para fora. Leitura em voz alta, Bíblia, são as coisas mais importantes, né? Aí ela diz assim, a Sonia Schaefer, né, do Simply Charlotte Mason, se você se concentrar só nisso, já tá ótimo, tá? Mas, se você quiser um pouquinho além, que é o que a gente tenta fazer no Clube do Tapete, é incluir beleza, enriquecimento cultural também. Então, você pode fazer isso através de música, através de poesia, de arte, de trabalhos manuais. Isso tudo vai enriquecer a atmosfera do seu filho e vai ajudar ele também a se sentir confortável com esses aspectos, né, do método Charlotte Mason quando ele já for grande o suficiente para começar, né, isso de uma forma mais formal, né, escolar, digamos assim. E o ponto 3 que ela sugere, né, é introduzindo, e aí é o ponto que a Fernanda pergunta, essa parte mais acadêmica, de escolar, assim, né, temática, alfabetização, conforme a criança for ficando pronta para isso, né? Então, a leitura,
a escrita, a matemática. Tudo isso pode ser adicionado e apresentado para a criança de uma forma informal, divertida, conforme a criança vai crescendo e conforme ela esteja pronta para isso, né? Porque algumas crianças talvez não estejam prontas para isso antes dos 5, e tudo bem, não tem nenhum problema. Boas-vindas aqui para o pessoal que está entrando agora: Tainá, Tati, Sica, Carola, Nalva, Carininha, Tati, Benazzi. Muito bom. Então, é isso, tá? Então, assim, aos pouquinhos, como diz uma poesia, né? Devagar e boa letra, e fazer as coisas bem importa mais que fazê-las. Ok. Outra pergunta aqui que chegou da Sara, não sei como pronunciar, se é Gebert ou Gebert. A Sara perguntou assim: como ensinar sem um guia, currículo ou material didático? Né? Como fazer isso? Então, Sara, basicamente, existem, assim, né? Ninguém dá o que não tem, né? Aquilo que eu já estava falando lá na primeira pergunta, ninguém dá o que não tem. E é difícil, né, para nós, né, que não fomos classicamente educados, pelo menos eu não fui classicamente educada, não sei vocês. Talvez vocês tenham sido. Mas eu não fui classicamente educada. Então é difícil que alguém que não tenha sido classicamente educado consiga oferecer uma educação clássica aos filhos sem nenhum tipo de orientação. Né? Então é por isso que vocês estão aqui. Vocês querem estudar. E vocês querem saber como que vocês vão fazer isso. Né? Vocês olharam para aquela paisagem, a educação clássica. Nossa, que maravilha. Beleza, bondade, verdade. Mas como que eu chego lá, né? Você tem que pegar o mapa, você tem que pegar diretrizes para chegar nesse lugar que você quer chegar. O problema eu acho que essa é a questão por trás da pergunta da Sara, né? É que a gente não conta ainda, né, com muitos materiais em português que possam ajudar a gente. Mas existem caminhos. O Pod Clássica é um caminho. Você pode pegar os episódios do Pod Clássica, escutar, estudar e construir o seu planejamento com base nessas dicas que a gente tem dado. Ou então, sei lá, você pode tentar ver, né? Existem sites, existem blogs americanos, né, de pessoas que já fazem educação clássica, e às vezes o tradutor ajuda muito, e aos poucos as pessoas têm traduzido, né, muitos materiais. Então, assim, é uma coisa que é muito boa. Então, assim, eu também, né, com essa ideia do Clube do Tapete, tem pessoas que adotam o Clube do Tapete como um currículo, né? E não tem nenhum problema nisso. É ótimo, porque funciona mais ou menos assim. Então, existem materiais em português, tem o Clube do Tapete, tem também muitos livros que vocês podem encontrar em sebos, e às vezes, até vendo blogs de famílias brasileiras, as pessoas indicam livros, né? Falam: olha, esse livro aqui é ótimo, eu comprei na estante virtual. Você vai lá e compra na estante virtual também. Os livros velhos geralmente são os melhores. Então, e aos poucos também tem muita coisa que tem sido publicada, né? Teve essa nova edição do Livro das Virtudes, tem essa coleção do Andrew Lang, que foi publicada, enfim, então nem tudo está perdido, né? Aos poucos a gente tem conseguido materiais em português, aos poucos a gente está muito melhor do que a gente estava em algumas décadas atrás, vou pensar. Ok, então temos aqui ainda uma outra pergunta da. Deixa eu ver aqui. Estou olhando aqui que eu anotei no computador. Da Rebeca Franca. Rebeca Franca perguntou assim: me dá dicas práticas para meus filhos, preschool, que ela falou, né, na idade pré-escolar, para a hora do tapete. Então, antes de dar a dica prática, né, para a hora do tapete, tem muita gente que está aqui e provavelmente não sabe o que é a hora do tapete. Vocês sabem o que é a hora do tapete? Comentem aí, digam aí, vocês sabem? Vocês que estão aqui escutando. Sim, não, nunca ouviram falar? Alguém sabe o que é a hora do tapete? Fala aí, gente. Estou esperando vocês. Comentem aqui. Porque, basicamente, o que é a hora do tapete? Né? A hora do tapete. Ó, a Karininha aqui respondeu: não sei o que é a hora do tapete. Vou te dizer então, Karina, especialmente para você, porque você foi a única que respondeu.
A Hora do Tapete, ó, a Bibi Estado também falou, não sei o que é a Hora do Tapete. Cica Martins também não sabe o que é a Hora do Tapete. Então vamos lá, a Hora do Tapete é o seguinte. Há cerca de 30 anos atrás, uma mãe americana de nada mais, nada menos do que 9 filhos, ou seja, uma pessoa que tem experiência, que educou eles em casa. Ela estava procurando, né, como que ela ia fazer para educar, acho que na época ainda era o primeiro filho dela, e ela leu, né, um livro que falava sobre o método Charlotte Mason, e ela ficou muito encantada, né, diante desse paradigma, desse panorama, e ela começou a pensar como que ela ia implementar isso, né, de forma prática na rotina da casa dela, da família dela. E aí ela idealizou uma prática que é conhecida como Morning Time. O que era o Morning Time? Né, ela leu esse livro, For the Children's Sake, que é da Susan Sheffer Macaulay. E esse livro, basicamente, assim, que ela leu, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, era um livro que trazia a lume, de novo, né, essa filosofia educacional da Charlotte Mason. Porque o método Charlotte Mason ele andava muito esquecido, porque começou a ter toda uma preocupação mais por educar as pessoas para o mercado de trabalho, uma educação mais mecanicista, esquecendo, né, da beleza, esquecendo que as pessoas são pessoas, né, e não só trabalhadores, né, que precisam de uma formação mais integral. Então, isso acabou sendo meio esquecido. E a Susan Macaulay escreveu esse livro, trazendo de novo à lume essa filosofia educacional de Charlotte Mason e acabou impulsionando uma geração aí, né, de pais que se encantaram e começaram a seguir os passos, começaram a implementar o método Charlotte Mason. E, enfim, então, depois que ela leu esse livro, ela ficou, nossa, né, super empolgada. Essa mãe americana, que o nome dela é Cindy Rollins. Não sei se eu já falei o nome dela, tô falando dela, que ela tem 9 filhos, mas não falei o nome dela. E o que ela fazia? Ela começou a fazer uma espécie de uma reunião de manhã, né, para trabalhar, né, com os filhos dela alguns assuntos que, embora fossem importantes, né, acabavam perdidos no meio das outras atividades das crianças. Então, por exemplo, todo mundo sabe que é legal a gente ler poesia para criança, né? Como isso ajuda o desenvolvimento da linguagem e tudo isso. Mas no meio de toda a rotina, aquele turbilhão de coisas que a gente tem para fazer no dia a dia, né, a gente acaba esquecendo. Não tem a louça para lavar, a roupa para estender, o menino que a gente tem que dar atenção, ele lê um livro, brincar com ele. Mas tinha que ler uma poesia. Esqueci da poesia. Ou não, a gente podia, né, mostrar uma pintura para o nosso filho, conversar sobre aquela pintura, e depois pegar essa pintura e colocar na parede para observar aquela pintura, e sempre conversar. Mas assim, no meio do turbilhão de coisas do dia a dia, a gente esquece. Porque essas coisas curtinhas, né? Uma leitura de uma poesia, quanto tempo isso demora? Meio minuto? 1 minuto? Ou falar, olha, filho, esse quadro, o que você está vendo aqui nesse quadro? Olha, será que essa pessoa está feliz, está triste? Por que ela está triste? Conversar sobre a pintura, quanto que isso dá? 2 minutos, 3 minutos, 5, né? Então, são coisas curtas, mas justamente por serem curtas, se perdem no meio de todas as outras coisas que a gente tem para fazer. Né? As coisas importantes acabam se perdendo entre as coisas urgentes. Né? Porque a gente vive apagando incêndio, né? Uma criança chorando daqui, outra gritando dali, uma fralda de lá, e o almoço não saiu, e tá tarde, o que a gente vai fazer? E consulta de médico, sabe? Então, muitas vezes a gente acaba e não dá prioridade, né, para beleza, para bondade, para verdade na nossa rotina, porque a gente está apagando outros incêndios. Basicamente isso que acontece. Então, o que a Cindy falou, né? Para reunir, né, tudo isso que ela queria fazer com os filhos dela e que ela não conseguia porque acabava se perdendo no meio das outras coisas, ela foi escolhendo um momento, né, que era de manhã, né, por isso ela chama de morning time, hora da manhã, em inglês, momento da manhã, que ela sentava lá com eles e fazia tudo isso, né? Eles faziam a oração deles, enfim, ouviam música, liam poesia, faziam várias coisinhas pequenas e curtinhas, mas em um momento específico, juntos. O que é uma coisa bem legal também, porque pode reunir também os filhos de faixas etárias diferentes, né? É um momento em comum da família. É hora de todo mundo ali sentado, junto.
E ela afirma no blog dela, chama Ordo Amores, e conforme o tempo foi passando, né, os filhos dela foram ficando mais velhos, foram se formando, e eles falavam para ela assim, nossa mãe, as coisas mais importantes que a gente aprendeu foram naqueles momentos, né, do morning time. E isso encorajou ela cada vez mais, né? Ela dizia que isso é uma forma de colocar todas as filosofias educacionais dela na mesa, de levar poesia para o coração dos filhos dela, de compartilhar com eles a fé. E quando a gente descobre uma coisa tão boa, né, algo que dá tão certo, a gente compartilha. E foi isso que a Cindy fez. Ela, graças à internet, ela compartilhou essa ideia, né, com muitas pessoas e diversas mães, né, que se interessavam tanto pela educação clássica como o método Charlotte Mason, começaram a fazer isso, né, adotar isso, né, essa prática nos seus lares. Então, foi mudando de nome, né? Então, a gente chama de Morning Basket, a gente chama de Morning Time, a gente chama de Symposium, a gente chama de várias coisas, mas o princípio é o mesmo, né? E eu chamo de A Hora do Tapete. Por que eu chamo de A Hora do Tapete? Porque, como eu tenho um filho que está na faixa etária de educação infantil, eu não vejo muito sentido, como eu falei em vocês, em pegar ele numa mesinha, sentar ele direitinho para ouvir a poesia. Assim, eu sento com ele no chão, no tapete, para a gente ouvir a música clássica, para a gente ouvir poesia, para a gente conversar sobre a pintura. Então, é basicamente isso, né? De uma forma bem simples, bem tranquila. E também eu achei legal de não colocar o nome morning, porque não necessariamente acontece de manhã, né? Não sei, às vezes você tem uma rotina que para você é melhor fazer isso de tarde. Ou seu filho vai para a escola de manhã e você quer completar de tarde, complementar a formação dele à tarde. Ou mesmo que seu filho não vá à escola, você quer selecionar um horário que, não sei, que funcione melhor dentro da rotina da sua casa, né? Então, tem pessoas que assinam o Clube do Tapete, que têm os filhos matriculados em escolas, tem pessoas que fazem educação domiciliar. Então, é uma coisa que ajuda todo mundo, né? Ajuda todas as famílias. Então, as dicas práticas, né? Que a... Ixi, esqueci o nome. Rebeca, desculpa, Rebeca. Rebeca pediu, né? Dicas práticas para o tapete. As dicas práticas que eu posso te dar são essas, né? Quais são? Tem esse e-book, né, que eu fiz, que é A Hora do Tapete, Educação Clássica Infantil e 5 Passos. Você tem informação sobre tudo isso no educaçãoclássica.com, tá, gente? Vocês cliquem lá, vocês vão saber tudo sobre o e-book, como que faz para adquirir o e-book, como faz para apoiar o podcast, enfim. Não vou ficar repetindo isso tudo aqui, não. Vocês entrem lá, www.educaçãoclássica.com e pronto, é isso. Então, quais são esses 5 passos, né, da educação clássica infantil? Conforme eu fui estudando, tanto a educação clássica como o método Charlotte Mason e tudo isso, eu fui percebendo, assim, alguns pontos que tem que fazer parte, né, da rotina das crianças. E eu cheguei a isso, né, que é a oração, né, e a leitura também de histórias bíblicas, porque em primeiro lugar, né, a gente tem que colocar aquele que é o verdadeiro, o bom e o belo, que é Deus. Também introduzindo a beleza, né, com apreciação musical e artística. Então, ó, oração e leitura de histórias bíblicas, recitação e memorização de poesias, leitura em voz alta de contos de fadas e fábulas e o cultivo das virtudes. Pera, falei só 4. Deixa eu ver. Não. Ah, tá. Pulei. Oração, apreciação musical e oração e leitura de histórias bíblicas, apreciação musical e artística, recitação e memorização de poesias, leitura em voz alta de contos de fadas e fábulas e o cultivo das virtudes. Esses são os 5 aspectos, né, os 5 passos para a educação clássica infantil que estão presentes no e-book A Hora do Tapete e são trabalhados no planejamento do Clube do Tapete. Dicas práticas. Todas as dicas práticas que eu posso dar com relação a tudo isso estão nos episódios do Pod Clássico. A gente tem um episódio inteiro só sobre contos de fadas, tem episódio inteiro só sobre virtude, tem episódio inteiro sobre poesia. Então, sobre vários desses aspectos. Então, lá tem várias dicas práticas e também a parte teórica por trás. E o que é legal também da questão do áudio é que você pode simplesmente estar ouvindo lá enquanto está lavando louça, enquanto está dirigindo, né? Porque a gente também não tem tempo de ficar parando para ficar teorizando muito sobre muitas coisas. Então, isso é uma ferramenta muito boa. Então, a minha dica prática para você é ouça os episódios em áudio do Pod Clássica. Eles vão te ajudar com muitas dicas para cada um desses passos que eu falei aqui da educação clássica infantil.
A Carininha está perguntando aqui, como que faz para adquirir o seu e-book? Karina, o e-book, ele está disponível, ele é o seguinte, você vai entrar lá, www.educaçãoclássica.com. Aí lá tem uma aba chamada recursos. Dentro de recursos, você clica lá nos recursos e você vai ver que a gente tem o Clube do Tapete e a Hora do Tapete. O e-book A Hora do Tapete, sozinho, ele custa R$17. Se você quiser comprar o e-book, você pode me falar, olha, Bárbara, eu quero comprar o e-book. Você me manda um e-mail, eu te passo os dados para depósito, você deposita e eu te mando o acesso ao e-book. Agora, a gente fez uma coisa mais bacana do que isso, né? Que é o apoio ao Pod Clássica. Se você apoia o Pod Clássica com R$3, você recebe acesso imediato ao e-book. O apoio ele é mensal. Mas se depois você não conseguir mais apoiar, você pode cancelar e você continua tendo acesso ao e-book sem nenhum problema, tá? Você não assume nenhum compromisso de ter que apoiar durante tantos e tantos meses e tudo. Eu só espero que você espere a primeira fatura, porque geralmente assim, você faz o apoio, aí a fatura ele já vai na fatura seguinte, né? Então, apoiando com R$3, você tem acesso ao e-book. E apoiando com R$7, você tem acesso ao planejamento do Clube do Tapete, que é esse planejamento quinzenal. Para conhecer o clube, você também pode clicar lá no link, tá no nosso perfil aqui do Instagram do Pod Clássica, para vocês clicarem lá e acessarem e baixarem a amostra gratuita do Clube do Tapete, que tem um planejamento disso tudo aqui que eu falei. Oração, apreciação musical, artística, recitação de poesia, leitura em voz alta, história bíblica, conto de fada, fábula, virtude do mês, tudo isso. Tá lá no Clube do Tapete, de graça para você baixar a amostra, ok? Baixe lá. Tá, Clara Mata Machado perguntou, onde estão os seus áudios? Então, Clara, você pode encontrar a gente em vários lugares. Se você tem iPhone, no aplicativo Podcasts do iPhone, você coloca lá assim, Pod Clássica, você acha a gente. Ou se você tem um outro aplicativo de podcast, que é o Castbox, você vai lá, Pod Clássica, você acha a gente. Ou então você vai na SoundCloud, você escreve Pod Clássica, você acha a gente. Ou então, se você quiser uma coisa mais simples, que dê para você baixar também os episódios, você pode ir no nosso... Na SoundCloud dá para baixar também. Mas a gente está colocando os arquivos em MP3 também no blog para as pessoas baixarem. Tem gente que não consegue acessar a SoundCloud no celular. A SoundCloud manda você baixar um aplicativo. Tem gente que não consegue, sabe? Mas, enfim, tem gente que consegue abrir o SoundCloud e ouve normalmente, sem ter que baixar o aplicativo. Mas tem celulares que, por algum motivo, as pessoas não conseguem e obrigam elas a baixarem o aplicativo. Então, a gente colocou lá no blog. O blog é educaçãoclássica.com/blog. Aí, em cada post do blog, você tem o tema do episódio, os links que eu mencionei, os recursos. Às vezes eu menciono um livro, eu coloco lá o link da Amazon. Você clicando nesse link, você também ajuda o Pod Clássica. A gente está fazendo parte do programa de afiliados da Amazon, que eles dão pra gente uma porcentagemzinha daquilo que eles vendem com os nossos links. Também é uma forma de você ajudar a gente. Aqui uma pergunta. CSVP.edfamiliar perguntou. Que legal, amei. R$3 ou R$7? E eu só posso apoiar com cartão de crédito? Olha, eu acho que você também pode apoiar com boleto. Eu não tenho certeza, mas eu acho que pode sim. Só que o problema do boleto é que você esquece de pagar o boleto e aí o Apoia-se fala para mim que você está inadimplente. Aí fica uma situação meio chata. Então, assim, se você for pagar com boleto, tenta lembrar sempre de pagar o boleto, porque senão o Apoia-se, ele sugere, ele quer cancelar o seu apoio por conta disso. E aí eu tenho que fazer todo um trabalho para entrar em contato com você, para não cancelar o apoio, para ver o que aconteceu. Então, o cartão de crédito ele é mais fácil, porque você já cadastra o cartão de crédito e resolve seus problemas. O boleto tem que ficar sempre lembrando, né, de pagar o boleto, pagar o boleto, pagar o boleto. E aí é tanta coisa para a gente lembrar que às vezes o cartão de crédito facilita. Mas parece que você tem essas duas opções. E se ficar muito ruim para você, boleto, cartão de crédito, você tenta entrar em contato com a gente pessoalmente e a gente pode tentar pensar em alguma outra forma também, de transferência, sei lá. Também recebemos aqui a mensagem da Bibi. Tenho ouvido os áudios. Que ideia sensacional essa sua. Obrigada, Bibi. A gente fica muito feliz porque dá muito trabalho para fazer os scripts, para fazer tudo, e gravar e editar. É uma coisa que movimenta toda a família aqui. Meu marido ajuda, enfim. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê que isso está tendo um impacto positivo na vida de vocês, né? Que a gente está sendo
útil de alguma forma. Boas-vindas aí, pessoal que está entrando agora. Mamãe Professora voltou aqui. A gente está agora numa outra live, Mamãe Professora, porque a outra, acho que a gente atingiu o tempo máximo. E aí, estamos aqui de novo. Rafaela Valões, minha amiga. Lessa Medeiros. Obrigada aí pro pessoal que está entrando agora. Então, seguindo aqui. Gente, é o seguinte. A gente teve mais perguntas, mas o nosso tempo está, assim, chegando ao fim. Infelizmente, né? Para as pessoas que chegaram agora. Eu pretendo também responder as outras perguntas que chegaram através do Stories em forma de vídeo, também aqui no IGTV do Pod Clássico. Então, vocês fiquem de olho. De repente, ao longo dessa semana, eu já consigo responder as perguntas que faltaram. E eu vi também que vocês mandaram perguntas por aqui, mas eu acho que eu perco essas perguntas quando eu encerro a live. Enfim, como teve vários outros comentários, acho que eu não vou conseguir recuperar elas agora. Também teve gente que perguntou na outra live antes de estourar o tempo. Então, eu peço assim, que se vocês têm alguma dúvida ainda, alguma pergunta sobre isso que ficou, vocês podem me mandar via direct mesmo. E eu vou tentando me organizar ao longo da semana para ir respondendo em vídeos mais curtinhos. Não sei se lives ou vídeos no IGTV mesmo. Ou mesmo em textos lá, né, no Stories eu posso colocar, marco vocês, para ir respondendo aos poucos. Isso, então. Então, quero agradecer a participação de todos vocês. Fiquei muito feliz de ter esse momento assim, né, mais próximo com todo mundo, conversar assim, né, mais pessoalmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo um ótimo domingo para todo mundo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.